Upradishta Supurakam Guru Ganaira Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalam Bharatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Prenoi Bijapradam Vanchakapatarubhyascha Kirpasindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanam Shalakaya Sharshurum Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jagruti, Jagruti, Jagruti. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz. Mais um encontro da gente aqui no Astrologia Singular. Então, quem for novo no canal também pode colocar para seguir, dar um like, recomendar para quem gostar de astrologia védica, de filosofia, de buscar pelo conhecimento transcendental, pelo autoconhecimento e também por uma boa associação e conversas elevadas. A gente já está há algum tempo trazendo vários conteúdos das escrituras e dos mestres espirituais que trazem os parâmetros para a gente fazer as análises dos posicionamentos dos planetas e entender o nosso karma, entender nossa programação e estar preparado para os fenômenos que a gente vai viver na nossa vida. A gente vem, a gente vem fazendo uma leitura de dois livros que são bem importantes e bem interessantes. Um deles se chama o Graha Sutras, do Ernest Wilhelm, que ele traz, dividido em tópicos, né, em vários capítulos, a citação das escrituras principais sobre os Jyotish e também alguns dos Puranas que falam sobre a astrologia védica sobre os Jyotish. Então, a gente já adiantou vários capítulos desse livro que estão gravados, estão disponíveis no canal, e a gente vai dar continuidade à leitura desse texto hoje. A gente está falando sobre o ciclo de promoção da vida e a combinação dos elementos e como esses elementos se relacionam com os planetas. Então, é uma dinâmica e uma progressão muito interessante que a gente já vem fazendo nas últimas semanas. E a gente vai ler também um pouco do A Busca por Shri Krishna, que a gente parou no capítulo 10. Eu estava no capítulo 12 aqui já. Então, a gente parou no capítulo 10. Então, como eu estava dizendo, né, a gente está fazendo a leitura do Graha Sutras, do Ernest Wilhelm, e a gente está fazendo a leitura da Busca por Shri Krishna, de Srila Siddhara Maharaj, que é muito importante, porque traz para a gente os parâmetros pelos quais a gente pode desenvolver uma prática espiritual para, além da gente purificar o nosso karma ruim, a gente conseguir acumular um pouco de mérito espiritual, de devoção, que vai favorecer, né? Vai diminuir o nosso caminho, vai diminuir a nossa distância do plano sutil. Então, a gente tem também, né? Hoje eu vou trazer um pouco da efeméride que a gente está passando, porque é um bom momento de estudo, inclusive, essa conjunção que a gente está vivendo agora.
mais do que o tempo que isso vai durar, porque amanhã, amanhã a Lua já vai sair de Touro, e aí essa conjunção ela diminui um pouco no signo de Touro, vai dividir um pouquinho. Daí também, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, pode já trazer, pode escrever, pode levantar a mão também, e a gente vai tentar esclarecer essa dúvida. Eu quero começar. Opa, a Alexandra já tem uma pergunta. Fala aí, Alexandre. Não, é que esses dias, que foi dia 3 e dia 4 eu acho, que teve a conjunção de vários planetas juntos, né? É disso que você tá falando? É isso, é exatamente isso. Ah, beleza. Então, eu vou começar lendo um pouquinho do Graha Sutras. Eu acho que é super importante. E aí, a partir disso, se alguém for tendo dúvida também, vai trazendo essa dúvida. E aí a gente vai ler um pouquinho depois do A Busca por Shri Krishna. Então, a gente parou aqui no Graha Sutras, numa parte que ele fala sobre o ciclo de promoção da vida. A gente viu alguns gráficos sobre esse ciclo de promoção da vida e agora ele vai trazer uma explicação. A força da vida é prana. O éter fornece o alojamento para o prana, que vitaliza os indrias e amadurece via fogo. Então, o ar vitaliza os indrias e amadurece via fogo. Este prana, que agora é vida, é mantido pela água e coerido em forma diferenciada pela terra. Enquanto o éter fornece o alojamento para a força da vida começa sua geração de vida no ar, onde vitaliza os indrias. A partir do ar, portanto, inicia outro ciclo importante dos elementos, o que chamaremos de ciclo de promoção da vida, no qual o ar promove a água, que promove o fogo, que promove a terra, que promove o ar, porque volta para o ar. O que ele está trazendo aqui é o seguinte: o prana, ele não é o ar, ele está presente no ar, mas ele está presente primeiro no éter, que é o espaço. Então, dentro do espaço, mesmo que não tenha ar, já tem prana. Então, quando o ar se manifesta, o prana entra dentro do ar. Do ar, ele vai para o fogo. Do fogo, ele vai para a água. Da água, ele vai para a terra. Da terra, ele volta para o ar. Então, isso é a vida, o movimento da vida. Então, quando a gente respira, que é isso que ele estava explicando, quando a gente respira, esse prana entra junto com o ar e alimenta o fogo. Esse fogo alimenta a água, porque é a água na forma do sangue que alimenta o nosso corpo com nutrientes. Esses nutrientes viram à terra, a nossa constituição física. E depois, essa terra vira cinzas. E o prana volta para o ar, que volta para o éter. Então, a vida, ela atravessa o corpo, ela passa por essa constituição biológica, né? O prana, ele circula, ele alimenta e ele volta para o universo. Ah, ó.
Eu já passei isso aqui, velho. A gente já viu isso aqui. Foi mal, tô repetindo assunto. A gente já viu esse gráfico. Deixa eu ver o outro. Já, a gente já passou isso aqui tudo. Ô, Goura, posso fazer uma Mas foi pergunta uma sobre o boa lembrança. Fala. Posso fazer uma pergunta sobre o prana e porque você tinha passado para que eu escutasse o mantra de Hanuman. E aí eu fui pesquisar e tal, e aí tem uma tradução, né? Om Siri Hanuman, não sei falar, que significa saudações ao prana consciente. Eu queria saber assim como que funciona a associação de Hanuman com esse significado, entendeu? Uhum. É que Hanuman, ele, ele é o filho de Vaio. Vaio é o vento, o ar. O vento é o ar em movimento. Então, o prana, que é essa energia que está dentro do ar, esse poder, que é um poder imensurável. Imagina o prana, velho. Tudo que vive por causa do prana. Então, o prana consciente, essa potência, esse Shakti, né? É Hanuman. Imagina, Hanuman, o prana consciente. Muito lindo isso. Mas é isso, não é que ele é a personificação do prana, não. Isso é uma homenagem a Hanuman, tá ligado? Isso é tipo, é uma glória a Hanuman. Hanuman, você que é como um prana consciente. Você que, porque Hanuman não é a devoção. A energia da devoção é como um prana. É como a energia que alimenta a gente. Pronto, eu vou continuar daqui, que é isso. Mesmo que a gente já tenha lido, é uma revisão muito legal. Não sei, justamente, eu não lembrava, eu acho que vocês não lembravam também dessa sequência do movimento do prana. É lógico, né? A gente já falou sobre isso várias vezes antes, na sequência de manifestação dos elementos. Mas o movimento do prana dentro desses elementos criando a vida é muito lindo, né? Não criando a vida, mas manifestando a vida. Daí ele continua o próximo capítulo, é o resultado dos 5 elementos. Aí ele continua. Além de aprender sobre as interações dos 5 elementos, cujas sutilezas levarão uma vida inteira de estudo. Então, assim, além de aprender sobre as interações dos 5 elementos, cujas sutilezas levarão uma vida inteira de estudo, que aí é o Ayurveda, né? O Brihadarashara Shastra fornece algumas maneiras muito simples e eficazes de aplicar os 5 elementos. Daí aqui tem um verso. Agora eu digo o brilhante conhecimento dos 5 grandes elementos, por meio da qual o sábio discerne o presente dos planetas. Aí ele continua. Brihadarashara Shastra dedica um capítulo inteiro aos 5 elementos. Neste sutra, os elementos são chamados bhutas. Bhuta significa real e refere-se ao fato de que tudo o que é percebido como real é o resultado dos 5 elementos, que operam através dos 5 sentidos, dos 5 órgãos das ações e dos 5 objetos dos sentidos, como já explicado. A gente já viu isso nos capítulos anteriores. O Brihadarashara Shastra
declara que é possível determinar o dasha em que uma pessoa está pelo efeito, ó, que era o que eu estava falando antes, né? É possível determinar o dasha que uma pessoa está pelos efeitos dos 5 elementos sobre o indivíduo, o método pelo qual ele fornece mais tarde, dentro do Brihadeparashara Shastra. Primeiro, ele explica os efeitos significativos dos 5 elementos, que aí era a pergunta da Alexandra, né? Pô, a pessoa vai entrar no Mahadasha de Saturno. Ela tem que ser avisada de quê? É, de que os elementos de Saturno vão ativar os ossos, os dentes, a locomoção, o sistema nervoso, o tempo, e aí alguma coisa também de autoridade, respeito, humildade. E aí aqui tem um verso, são 3 versos juntos, né? Fogo, terra, éter, água, ar são governados por Marte. Aí ele coloca Marte, etc. Mas tinha que ter aqui falando: fogo é governado por Marte, terra é governado por Mercúrio, o éter é governado por Júpiter, a água é governada pela Lua ou por Vênus, o ar é governado por Saturno. Os efeitos elementares são conhecidos pelo que é forte no nascimento. A pessoa nascida quando Marte está com força é de natureza ígnea, quando Mercúrio é de natureza terrena, natureza etérea quando Júpiter, quando Vênus de natureza aquosa e natureza ventosa quando Saturno. Essa tradução é muito engraçada. Quando de natureza misturada, é para ser conhecido o duplo nascido. Não dá para entender o que é que quer dizer com o duplo nascido também. E durante o sol da natureza ardente, e durante o sol, natureza ardente, e natureza aquosa durante a lua. O brilho do elemento do graha, cujo dasha está em funcionamento, é o dominante. Fala aí, Alexandre. Duplo nascido não é relacionado ao Sol, porque o Sol não é o 2 vezes nascido? Não, 2 vezes nascido significam os brahmanas. Os brahmanas são 2 vezes nascidos porque primeiro eles nascem no mundo, através da mãe, e depois eles nascem através da cerimônia de fogo, em que eles recebem o Gayatri Mantra. Então, isso é um 2 vezes nascido. Daí, o Sol, como Surya, ele recebeu o Gayatri Mantra, não como um humano Brahmana, mas porque ele é Savitar, né? Ele é um dos deuses solares, ele tem um poder, ele manifesta esse poder, ele recebeu esse conhecimento. Aqui eu não sei, eu teria que olhar o original que tá desconfigurado, eu teria que ver em sânscrito qual é a palavra que está definindo esse duplo nascido para saber qual que é o significado mesmo, mas isso não é tão importante agora. Mas eu posso pesquisar e aí eu trago isso depois. Ele continua. O mais forte dos 5 grahas elementares no nascimento indica o elemento dominante de um indivíduo. Para determinar o mais forte dos grahas para esse fim, examine o chá de bala. Então, tem que ir lá no chá de bala, que é aquela tabelinha do chá de bala. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Tabelinha do chá de bala. Você vai ver qual é o planeta mais forte e você vai saber justamente
Tem que ver chá de bala, e não é só dig bala. Chá de bala é a soma toda. Então, quando você abre aqui no strength, você vai ter chá de bala, bava bala e vishompaka. Você olha no chá de bala que é o primeiro aqui, ele dá os planetas. Bava bala dá as casas. E vishompaka é show da Varga. É outra coisa, é outro cálculo que usa os planetas também, mas é mais complicado de entender. Então, cadê? Para determinar o mais forte dos grafos para esse fim, examine o chá de bala. Dos 5 grafos elementares, aquele com a maior medida de chá de bala indicará o elemento dominante. Então, olha qual é o planeta que é o mais forte no chá de bala, vê qual é o elemento que ele controla, e esse elemento é o elemento predominante no seu mapa. Dos 5. Ô, Goura, e Oi? será que quando tem empate, porque eu tenho empate de os meus mais fortes é Vênus e Saturno, e eles têm a mesma. Aí eu estou pensando se não daria para fazer, tipo, considerar o fato de, como é que eu falo? De Saturno, por exemplo, de ser ar, por exemplo, porque Saturno está no signo de ar. É, Aí pode ter uma sobressairia, predominância de tipo, ar, Vênus. mas ó, olha o elemento dos 3 planetas. Se tiver um mesmo elemento que se repete, esse elemento é predominante. Se os 3 elementos forem diferentes, isso pode dar tridosha. Tridosha tem os 3 doshas misturados. Mas, como a gente está te vendo e te conhece, muito provavelmente vai ter mais ar do que os outros, tá ligado? Tem uma predominância de ar. Pronto. É, sei lá. Mas faz sentido O mesmo. meu é muito louco, porque o meu, ele dá. Hum, fala. Não, Oi? não falei nada, não. Eu disse só que faz sentido ser ar mesmo. Por isso que eu só queria confirmar. Sim, sim. Então, é muito maluco, é. Às vezes eu olho pro meu mapa, parece que eu nunca vi meu mapa na vida, porque não faz nada, faz sentido. Vou até tirar. Pronto. Ou Vamos desculpa olhar. aí, eu perdi uma parte aqui. Aonde que eu vou olhar se os elementos são iguais? Perdão. Na regência do planeta, é, o teu se repete? Tu tem vários planetas com a mesma coisa? Hum, eu preciso abrir meu mapa que eu acabei de fechar. É isso que eu tenho que olhar na regência de todos? Não, não, não. Então, é essa a pergunta. Em quem que eu vou olhar? O lance é assim: se você tiver no aplicativo, você abre o seu mapa no aplicativo, e aí aqui em cima, do lado de Dasha, vai ter Strength, que é força. Ah, E então eu aí tenho que você abrir. vai Tá? olhar, é isso, aí você vai olhar na força dos planetas, qual é o planeta mais forte. Aí o elemento do planeta mais forte é o elemento predominante em você. É Tá isso. bom. Então tem que ser pelo aplicativo. Isso. Beleza. Aí pronto. Aí agora aqui ele vai falar sobre o Dasha.
além do elemento dominante inerente de um indivíduo durante o dasha de um graha, o elemento desse graha aumentará no indivíduo. Se o dasha for do Sol ou da Lua, nenhum dos quais governa um elemento, o dasha do Sol dará origem ao fogo, e o dasha da Lua dará origem à água. Brihat Parashara Horeshasha continua a detalhar os efeitos do elemento dominante do indivíduo. Daí agora ele vai entrar para falar sobre todos os elementos. Então eu vou parar aqui. A gente introduziu esse elemento dominante. Eu vou ver que página é 129. Pronto. Deixa eu anotar aqui. Isso. Do Graha Sutras. Uhum. Pronto. Daí, eu quero ler aqui um pouquinho do. Pior que já está meio tarde, né? Mas eu quero ler um pouquinho aqui do A Busca por Shri Krishna, para a gente poder falar um pouquinho das efemérides, né? Dessa questão do, da conjunção. No capítulo 10 da Busca por Shri Krishna, a gente tem mantra Hare Krishna. Daí, a gente lembra, né, que veio da leitura de um Será que eu li? Eu já li. Que são dois subtítulos do capítulo anterior, que é Cogumelos Mentais e Krishna é um ladrão. Daí agora vai falar sobre o mantra Hare Krishna. Então, assim, é uma sequência muito boa de temas e de explicações assim, fantásticos. Então, o capítulo 10, Shileshdara Maharaj, ele começa. E outra, né? Entender, e aí ele vai explicar tudo. Eu vou ler, e aí, se eu sentir a necessidade, eu explico mais alguma coisa. Mas isso é sadhana. Isso é para a gente aprender sobre a prática espiritual. O mantra Hare Krishna. Antes de cantar o santo nome de Krishna, devemos primeiramente cantar o Panchatattva Mantra. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. O Panchatattva, ou os 5 aspectos da verdade absoluta, vieram para dar o Mahamantra Hare Krishna aos devotos caídos dessa era. E assim, eles são a representação geral do Guru para nós. Eles nos ajudam a entrar no domínio de Krishna e também no plano de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Após cantar o Panchatattva Mantra, devemos contar nas contas da Japamala e cantar o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Enquanto contamos nas contas e cantamos o santo nome, as contas devem ser colocadas dentro de um saquinho de pano e o dedo indicador, que geralmente é considerado inauspicioso, não deve tocar as contas, mas sim permanecer fora do saquinho. Shileshdara Maharaj está dando informações técnicas de como cantar a Japamala.
Geralmente usamos o polegar e o dedo médio para contar. Então, polegar e o dedo médio. Deve-se cantar 16 voltas, como foi recomendado por Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Mas, se houver qualquer emergência, pode-se cantar pelo menos 4 voltas. A japamala nunca deve jejuar. No processo de contar, começamos a partir das contas maiores e vamos até as menores, e novamente retornamos na mesma linha. A conta gigante no centro é chamada de Monte Sumeru e não devemos cruzá-la. Então, quando chega nela, você volta e faz o caminho contrário. Esse Harinama Mahamantra é encontrado nos Upanishads, bem como no Agni Purana e no Brahmanda Purana. No Kalisantarana Upanishad, ele é recomendado como o mantra mais elevado, e acadêmicos mencionam este mantra como apenas um meio de invocação. Nenhum apelo deve estar apegado a ele. Este Mahamantra Hare Krishna é o Yuga Dharma Nama, ou o processo de realização de Deus, especialmente destinado para esta era atual, Kali Yuga. Encontramos o Mahamantra mencionado em toda parte nos Puranas. Este mantra pode ser cantado silenciosamente, mentalmente e alto. Ele nos foi dado por Mahaprabhu como a recomendação geral para as almas caídas. Ele é dado para nós, sejam qualificados ou desqualificados. A única condição para recebê-lo é Shraddha, fé. Menciona-se no Padma Purana que existem 10 tipos de ofensas que devemos tentar evitar no cantado Mahamantra Hare Krishna. Há também 4 tipos de namabasa, ou canto apático, que não nos darão entrada no domínio da misericórdia. Mera liberação será obtida por este tipo de invocação. Estes 2 tipos impróprios de cantos surgem de nossas tendências para exploração e renúncia. Devemos cantar o nome no espírito de serviço e evitar as 10 ofensas. Aí essa é a primeira parte desse capítulo. E antes de avançar para as ofensas, que aí a gente pode ler todas elas na sequência, eu quero trazer um outro texto pequenininho aqui que traz um estímulo para a gente, ao invés de uma depressão, né? Da gente imaginar que a gente não é qualificado. Então, isso é uma poesia que foi traduzida de Srila Bhaktivinoda Thakur, e ele viveu no século XIX. Ele é o pai de Bhaktisiddhanta. Aí o título é Cante de qualquer maneira. Sua mente está vagando por todo o universo quando você canta. Cante de qualquer maneira. Sua mente está vagando pelo passado e pelo futuro quando você canta. Cante de qualquer maneira. Você não consegue se concentrar nos nomes de Krishna enquanto canta? Cante de qualquer maneira. Você não tem gosto por cantar? Cante de qualquer maneira. Você tem desejos luxuriosos? Cante de qualquer maneira. Você está cometendo ofensas ao cantar? Cante de qualquer maneira. Você não está orando a Krishna para ajudá-lo a cantar melhor? Cante de qualquer maneira.
Você costuma cantar à tarde e da noite? Cante de qualquer maneira. Então, por quê? Por que você deveria cantar apesar de todos os obstáculos acima? Isto é porque não há voto como cantar o santo nome. Nenhum conhecimento é superior a ele, nenhuma meditação que chegue perto dele e que dê o resultado mais elevado. Nenhuma penitência se iguala a ela, e nada é tão potente ou poderoso quanto o santo nome. Cantar é o maior ato de piedade e o refúgio supremo. Mesmo as palavras dos Vedas não possuem poder suficiente para descrever a sua magnitude. Cantar é o caminho mais elevado para a liberação, paz e vida eterna. É o auge da devoção, a tendência e atração alegre do coração e a melhor forma de lembrança do Senhor Supremo. O santo nome apareceu exclusivamente para o benefício das entidades vivas, como seu Senhor e Mestre, seu supremo objeto de adoração, e seu guia e seu mentor espiritual. Quem canta continuamente o nome do Senhor Shri Krishna, mesmo durante o sono, pode facilmente perceber que o nome é uma manifestação direta do próprio Krishna, apesar das influências da Kali Yuga. Jai Shri Bhaktivinoda Thakur Ki Jai, Jai Shri Sridhar Maharaj Ki Jai. Então, a gente continua do capítulo 10 aqui da busca por Shri Krishna também na semana que vem. Eita, bom deixar uma luzinha aqui. Quer falar, Alexandre? Diz aí. Eu ia perguntar que tem um pessoal que eu vejo falando que precisa. Ah, eu tenho que cantar 16 mil voltas. Eu tenho que cantar 16 mil vezes, né? 16 mil voltas, mesma coisa. E não sei mais quantas mil vezes, entendeu? Eu fico pensando como é que faz isso? Como é que uma pessoa canta o verso 16 mil vezes, ou 20 mil vezes, ou sei lá quantas mil vezes? Como que consegue fazer isso? Esse poema aí parece que era a Danista falando, né? É, é quanto tempo cada pessoa tem disponível, né? Então, quantas horas cada pessoa vai fazer a meditação. Então, cada volta de japa dá 108. Se você cantar 10, já dá 1080. Então, se você cantar 100, dá 10.800. Então, você vai, tipo, é isso, cantando um montão de volta de japa até cantar muita volta de japa. É isso. O único objetivo é colocar a sua mente nos santos nomes. Você não tá, tipo, a ideia não é quantidade, porque é isso, né? A ideia é qualidade. Então, se você ficar o tempo todo meditando, é muito bom. Mas se você meditar muito bem durante algum tempo, isso também já é muito bom. Então, o Shileshdhara Maharaj, ele falava muito sobre isso. Quantidade, não. Qualidade. Porque se você só está cantando japa, talvez você não esteja ajudando as pessoas. Talvez você não esteja ensinando. Talvez você não esteja fazendo serviço devocional. Por quê? Porque você está cantando japa. Aí, tipo, você tá lá, aí você tá cantando 52 voltas de japa. Só que precisa fazer comida para oferecer para a deidade, para oferecer para o Maharaj, para oferecer para os devotos.
Aí você vai dizer, não, não, eu não vou cozinhar não, porque eu ainda não terminei de cantar minhas 52 voltas de japa. Aí você perdeu a oportunidade de fazer serviço para o mestre espiritual, de fazer uma oferenda para a deidade, de se purificar durante o processo. Então é isso. Assim, fazer ajustes, né? Então, mais importante do que você dizer que cantou 50.000 santos nomes, é você ter a consciência tranquila de que você deu o melhor que você tinha para as pessoas que você encontrou naquele dia e você se dedicou, estudou e trabalhou e buscou por você mesmo. Então, Narayana Maharaj, o Achintya Madhava Prabhu, o Narayana Maharaj, ele foi sannyasi 2 vezes, então eu lembro dele com os 2 nomes, né? Ele falava, vamos parar com o show, né? Vamos parar de mostrar devoção. Vamos ter devoção. Então, isso que é importante, né? Ao invés de fazer um grande sacrifício para tentar mostrar que é uma coisa, a gente faz o que é bom e importante para a nossa evolução espiritual e a gente não precisa mostrar nada para ninguém, porque o progresso, ele é subjetivo, ele é interno. Então a gente não espera reconhecimento, a gente só espera desenvolver amor, devoção, porque é isso que vai levar a gente para um plano superior. Nada desse mundo interessa, muito menos o prestígio. O prestígio é uma das misérias que joga a gente dentro do mundo material em lugares muito terríveis, né? Então, só para a gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer também. Mas só para a Goro, gente, eu quero fala, falar. fala. Você falou das ofensas, né? Aí, hoje, no grupo, com a questão da Alexandra, o Bruno estava falando da leitura das escrituras, e aí falou alguma coisa sobre ofensas, ofensas na leitura. Eu sei que você vai falar, mas teve uma vez que você até falou no grupo também. Ah, a gente pode ler o Gita, as escrituras, é, pegar, abrir assim, aleatoriamente. Você tinha comentado algo assim, sim ou não? Lembro, eu Uhum. lembro disso. E isso não é uma ofensa, né? Mas eu não entendi a forma que ele estava falando de ofensa, que tem a maneira correta de ler as escrituras. Eu falei, meu Deus, como é que faz? Então, Que ele estava falando de uma leitura contínua, de começar e terminar. Então, é, teoricamente, pegar aleatoriamente seria uma ofensa? então, é porque a ideia de aleatoriamente é muito vaga, né? Quando eu falei de pegar o Gita e abrir e ler alguma parte, é entendendo o sadhana. E aí o que é que acontece? Se Isso. você, se você tem uma prática diária de pelo menos 5 ou 10 minutos fazer uma leitura, antes de você abrir o livro, você segurar ele, respirar, de repente trazer ele para perto do seu coração e meditar numa pergunta sincera, pedir as bênçãos dos mestres espirituais, para que a sua mente seja conduzida para algo que é favorável. É É isso. exatamente isso que eu entendi e que eu costumo Pronto. fazer assim mesmo. Isso não é Então, ofensivo. isso não é ofensivo.
O que é ofensivo dentro da leitura das Escrituras? Quando você procura dentro das Escrituras alguma coisa que justifique uma ação que conscientemente você sabe que está errada. A gente vê muito as pessoas fazendo isso com a Bíblia. Do mesmo jeito, as pessoas fazem isso com as escrituras védicas, com o Bhagavad Gita, com qualquer livro. Fala, mas Prabhupada disse isso. Aí o cara fala, pô, mas isso é outro contexto. Não, não interessa. Ele falou e é o que é. Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa às É, escrituras, isso é uma ofensa às pessoas santas. Então, validar a minha interpretação individual, né? De acordo com a minha necessidade. Entendi. exatamente. E aí, no próprio Gita, Krishna critica esse tipo de atitude. Então, isso é um tipo de coisa. Quando a gente vai ver sobre o Maha Mantra, daí tem essas 10 ofensas ao Maha Mantra, porque o Maha Mantra ele é uma medicina da alma. Só que é uma medicina que pode funcionar e pode não funcionar. O que vai dizer se ela funciona ou não é a sinceridade. E aí, quando você olha para as ofensas, aí você vê o que é que destrói a devoção. Então, uma das ofensas é quando você canta os santos nomes para se purificar e depois comete pecados conscientemente, sabendo que vai cantar os santos nomes para se purificar de novo. Aí isso fala a ofensa do elefante. Por quê? Porque o elefante toma banho, fica limpo e depois rola na terra. Para que ele toma banho, então? Então, quando você faz esse tipo de ofensa, aí o Maha Mantra ele para de proteger você, ele para de dar efeito. E aí vão ter várias ofensas, são 10, né? Fala aí, Alexandre. Alexandre. Oi. Não, é porque o que o Bruno estava falando era a questão do Bhagavatam. E na hora que a gente estava fazendo a leitura das escrituras, era uma questão que a gente estava explicando que não tinha nada a ver com o que ele estava falando de ofensa, né? Ele estava explicando para a É, gente ler o Bhagavatam desde o início, né? Ou qualquer outra escritura e tal. Mas eu acho que uhum. não tinha nada a ver com o que a gente estava falando, né? Porque a gente Entendi, também. mas inclusive o Bhagavatam eu também leio assim. Eu pego às vezes e dessa forma. É, o lance do Bhagavatam é o seguinte: dentro do Bhagavatam tem várias histórias. Cada uma dessas histórias está conectada com outra história que está dentro do Bhagavatam. Mas se você pegar uns versos só do Bhagavatam e for tentar interpretar aquilo isoladamente, talvez aconteça o que eu estou falando, que é uma má interpretação, porque aquele verso pode estar fora de contexto. E eu já vi isso acontecer várias vezes, de tipo de ter uma história está sendo contada e tá num momento em que tem um verso ali que fala uma coisa que depois ela vai ser contraditada por outra coisa. Mas se você pega só aquele verso, parece que o sábio está defendendo aquilo. Mas na realidade ele não está defendendo aquilo, ele está fazendo uma citação de uma coisa. Então é muito importante ler o comentário de Prabhupada também. Tem uma série de cuidados que são importantes de serem tomados assim. Mas não quer dizer que não possa ler as escrituras. Tem que ler as escrituras. Beleza? Alguém tem alguma pergunta ainda? Quer fazer algum comentário?
Beleza. É, eu queria. Pronto, é isso. Eu queria falar um pouco sobre as efemérides e aí trazer uma coisa que eu acho bem importante, que é o seguinte. Pronto. Como a gente avalia, considerando, né, a conjunção que está acontecendo agora em Touro e a sequência de planetas que estão mais ou menos alinhados, né? Porque se a gente considerar Arro como um corpo celeste, como um Graha, a gente tem Saturno em Aquário, Rahu em Peixes, Marte em Áries, Júpiter, Mercúrio, a Lua, o Sol e Vênus em Touro. Você tem em 4 casas 8 planetas. É uma concentração muito grande de energia numa área só do mapa. Daí é muito importante a gente olhar os dristes, olhar, tipo, ver, calcular os olhares para entender onde esses efeitos estão se manifestando no mapa da gente, além de onde eles estão localizados no céu agora. Uma coisa interessante também da gente ver, né, que aí é um estudo um pouquinho mais sofisticado, que é o Navamsha, a gente vai ter aí um planeta só, Vargotama, mas a gente tem 3 planetas em Touro. Então, Saturno e Marte, que não estão em Touro no mapa natal, estão em Touro no Navamsha junto com a Lua, que está hoje em Touro, que é a Amávácia, né? Então está fechando um ciclo agora para iniciar um novo ciclo. E a gente vai ter aí, ó, o Sol em Rohini, a Lua em Rohini, Mercúrio em Rohini, Vênus em Rohini. Deixa eu ver um negócio. Ah, então, Vênus e o Sol com o mesmo grau. Vênus com alguns minutos a mais. Então, Vênus passou o Sol, já está dando um resultado super positivo, né? A gente considera que Vênus na frente do Sol, mesmo combusto, perde algumas qualidades, mas tem uma tendência a dar resultado positivo. E aí, principalmente, porque é em touro, então a gente tem Vênus exaltado, a Lua exaltado. Olha só a quantidade de yoga que está acontecendo agora. Gaja Keshari, Buda Aditya, Anapa, Parvata Yoga, Shankar Yoga. Mas o mais importante aqui é a gente entender a relação desses planetas. Por quê? Porque alguns desses yogas vão se manifestar de acordo com o ascendente. Então, olha só. Do signo de Touro, Júpiter está mandando o olhar dele para o signo de Escorpião, que é a casa 7, a parte dele. Mas ele está mandando também para o Tricona de Terra. Então, de Touro, ele manda para Virgem e para Capricórnio o olhar dele.
Júpiter está com 8 graus, ele acabou de entrar em Touro e ele vai ficar um ano aqui. Então a gente entende que o tricona de Terra está ativado pelo planeta Júpiter durante todo esse período. A gente tem Mercúrio e Vênus mandando o olhar de Touro para Escorpião também. Então a gente tem aí o signo de Escorpião recebendo Shakti Drishti de Júpiter, Mercúrio, a Lua, Vênus e o Sol. A gente tem Marte hoje saindo do Gandanta de entrada de Áries e mandando o olhar dele para casa, não para casa, né? Mas mandando para o signo de Câncer. Então, como é que a gente vai olhar essa efeméride? Todo mundo olha o signo de Touro no mapa. Vai para o seu mapa natal, olha o signo de Touro. No signo de Touro vai ter 5 planetas. Agora, no céu, 5 planetas. A gente tem os 5 planetas mandando Shakti Drishti deles para o signo de Escorpião. Então, o signo de Touro está ativado, signo de Escorpião está ativado. A gente vai ter aí, como eu falei, signo de Virgem e Capricórnio ativados pelo olhar de Júpiter. A gente vai ter aí signo de Áries e o signo de Câncer ativados por Marte. Então, Marte ativa Áries e ele acabou de sair do Gandanta de entrada, então os melhores resultados de Marte começam a vir agora também, que ele já começou a adquirir experiência dentro desse signo. Ele manda o primeiro olhar dele para o signo de Câncer, ele manda o segundo olhar dele para o signo de Libra, e ele manda o terceiro olhar dele para o signo de Escorpião. Então a gente tem, além dos 5 olhares de Touro para Escorpião, a gente tem o sexto olhar, que é o olhar de Marte. Então, olha Escorpião no mapa de vocês e vê a força, vê a pressão que está vindo. Quando a gente olha Saturno, Saturno está em Aquário. Preste atenção nisso. Saturno está em Aquário. Ele manda o primeiro olhar dele para Áries, para cima de Marte. O segundo olhar de Saturno, ele manda para Leão, é o Shakti Drishti. O terceiro olhar de Saturno, ele manda para Escorpião, para casa 10 a partir dele. Então a gente tem aqui 5 planetas mandando olhar para Escorpião do signo de Touro. O sexto planeta mandando o olhar dele para cima de Escorpião é Marte. O sétimo planeta mandando o olhar dele para Escorpião é Saturno. Então, assim, mas tem uma mega conjunção em Touro. Brother, tem. Olha para Escorpião e vê o que está rolando em Escorpião. Que energia é essa que está acontecendo no signo de Escorpião? E aí, o que a gente... Goura. Oi. Então, eu estava levando em consideração muito forte a questão do meu Dasha, Antardasha, Lua, Saturno, mas eu acho que pode ter muita relação, então, com Escorpião tá bem intenso no meu mapa, né? Porque assim, minha força criativa é como se eu tivesse meio bloqueada. E é claro que eu estou no momento de mais fragilidade, né? Assim,
nessas últimas semanas, que eu tive perda familiar e tudo mais. Mas é isso, né? A efeméride chegou bombardeando, né? Exatamente. é temporário, mas até você tem que considerar o seguinte: daqui a 2 dias, a Lua alivia. A Lua passou, passou. Aí você considera Vênus uma semana a mais, talvez até uns 10 dias. Vênus sai de Touro. Daí, daqui a uns 10 dias também, o Sol sai de Touro. E daqui a uns 22, 23 dias, Mercúrio sai de Touro. Então você tem uma margem aí de Só mais uma pergunta. 10. Fala. Eu já te perguntei isso, mas eu não lembro da resposta. Eu posso avaliar a efeméride, eu avalio no mapa natal, mas eu posso fazer aquela jogada de ver em qual casa que Escorpião dá na ativação do Dasha, que no meu caso é Mercúrio, e Escorpião vai para casa 12. Eu posso chegar nesse ponto, porque tem muita associação também com sono, sonhos, Sim, sabe? Assim, é uma camada a mais que você vai usar para avaliar. Você pode fazer isso. Você usa o se fizer Dasha, gira o sentido, né? mapa. Exatamente. Se você conseguir identificar caracas que estão manifestando, então tá rolando, tá ativado. Sim. É isso. Mas é isso que eu ia dizer assim. A partir de 10 dias de hoje, até mais ou menos uns 22, 24 dias, a energia de touro e a força que está indo para o signo de escorpião vão diminuir. Mas até isso acontecer, tanto o signo de touro quanto o signo de escorpião vão estar muito ativos. E a outra coisa é que eu estou considerando os planetas que são rápidos. Porque os planetas que são lentos, que é o caso Júpiter, Saturno e Marte, eles vão ficar ainda. Marte, que é o mais rápido desses três, vai ficar mais de um mês ainda dentro do signo de Áries, enviando o olhar dele para o signo de Escorpião. Então, eu acho que seja bem importante, bem significativo a gente dar uma olhada nesses signos e nesses planetas no mapa natal da gente e tentar identificar quais são os caracas que estão manifestando agora no trânsito. Porque cada um desses planetas carrega muito caraca. E vocês já sabem, né, quais são cada um do mapa de vocês. Então, eu acho que isso era muito importante da gente trazer hoje, né, como efeméride. Eu fico muito feliz mesmo de estar mais uma vez aqui com vocês. Para mim é um prazer assim indescritível e uma honra muito grande poder representar os mestres espirituais. Então, eu sempre espero estar fazendo isso adequadamente. Peço perdão se eu cometi alguma ofensa a qualquer um de vocês e que todos os méritos e todas as glórias sejam sempre dos mestres espirituais. Eu não estou inventando nada, eu estou só tentando fazer a leitura e trazer esse conhecimento. Fico feliz de a gente estar trazendo conteúdo de novo para o canal. Mais uma vez eu vou trazer novidades, assim, a gente vai ter coisas muito legais nas próximas semanas. Espero encontrar vocês muito em breve. Fiquem em paz, fiquem na luz, cantem os santos nomes e fiquem tranquilos que a gente está sobre a guarda e a misericórdia dos mestres espirituais. Um grande abraço
Vachakalpatarubhyascha Kritipasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Agyanatimirandasya Gyanaganam Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Até mais, pessoal. Hare Krishna.